Welcome. Welcome to Pilates Applications for Health Conditions. This is the Handspring webinar in advance of the publication of the forthcoming book, co-edited by Madeline Black and Elizabeth Larkham, Pilates Applications for Health Conditions, Case Reports, and Perspectives. We are so delighted today to welcome Glaucia Adriana, physical therapist based in Brasilia, Brazil, who will speak with us about the chapter she's contributing to our book, Pilates for Respiratory Conditions. And you can hear from my voice that we have a respiratory condition here in Northern California where Madeline and I live because it's fire season in Northern California, and the sun is a red orb today because of the smoke. Before the introduction of Glaucia, let's take a look at how the webinar will proceed. First of all, we are delighted that Glaucia's colleague, Leticia Marqueto, is going to be interpreting the material today for the participants who are joining us from Brazil. So I will read the slide that explains how our webinar will proceed, and the participants in Brazil, please will read in Portuguese as we go along. First of all, the chat is on, so please do say hello and tell us where you're joining from. We welcome your questions, and we ask that you submit your questions using the Q&A button on your screen. Please submit your questions, whether in English or Portuguese or whatever other language you choose. Please put the questions only in the Q&A, not in the chat. The webinar will comprise about 45 minutes of mixed discussion and practice with the presentation by Glaucia, giving slides and also demonstration on the mat and the Pilates equipment. Following that, we will have about 15 minutes of Q&A. We plan to finish on the hour. However, just to assure you that if there are still questions remaining in the Q&A, we're happy to stay about 10 minutes past the hour. And then please make sure you have room for movement practice, because Glaucia plans to present both mat material that you can join in on. And if you have Pilates apparatus in your area, you can use the reformer as well. We'll share a book list of references in the follow-up email and on the website. And in moments, we'll show you that reference list for your continued study. We are recording this webinar, so please recognize that anything you put in the chat becomes part of the recording, and we will share a link to this recording in the follow-up email so you and your colleagues can study in the future. We're also streaming live on YouTube. We draw your attention to the disclaimer that this discussion is for informational and illustrative purposes only and is not meant to impart medical or therapeutic advice. Now for the exciting part, the introduction of Glaucia Adriana. Glaucia Adriana is a physical therapist for over 20 years, a structural integrator, and a movement therapy specialist based in Brasilia, the capital of Brazil. She's a national certified Pilates teacher, a licensed gyrotonic and gyrokinesis teacher as well. Glaucia integrates her training as a respiratory therapist with her movement skills to treat patients at her studio. She presents her own continuing education workshops at conferences worldwide and frequently interprets and translates both spoken and the written manuals for international presenters throughout Brazil. Glaucia was the co-producer and director for the movie Tribute to Joseph Pilates in 2017. This movie
a tribute to Joseph Pilates, toured the world. Glaucia Adriana is joined by her colleague, Leticia Marqueto, who will interpret all of the material for the Portuguese attendees. Glaucia and Leticia, welcome to Pilates Applications for Health Conditions. Thank you. Thank you. Thank you so much, Elizabeth, Madeline, Handspring Publishing. It's a pleasure and an honor to be here with you as a guest. It's more than a pleasure to be part of your upcoming book and having the challenge to writing a chapter for you. I'm really happy to be here. I want to say welcome to all of you that came to see us today. It's really good to have you all. We're going to share some information, interesting informations. Eu gostaria de agradecer Elizabeth, Madeline e a Handsprings Publishing por tudo, né, pelo convite. É uma honra estar participando disso como convidada e mais uma honra ainda ser autora, né, de um dos capítulos do livro que elas vão lançar no que vem. Eu quero dar o meu mais que boas-vindas aos meus amigos, colegas e alunos brasileiros. Então, estou muito feliz de estar aqui. E a minha amiga Letícia, que aceitou esse desafio, porque a gente vai dar uma ralada aqui hoje. Tá vendo? Eu não vou conseguir me conter. Então tá, gente. We're going to start now. Elizabeth, do you want to say anything else, or can I just move it on? Love to hear from you, Glaucia. We're all yours. Good. So we're going to talk about breathing briefly because of the sake of time, but I think it's important to share some insights with you before we do a practice. So I'm going to start here. A gente vai falar rapidamente sobre respiração, que é muito importante, mas eu vou fazer isso de uma forma curta para a gente conseguir usar melhor o nosso tempo. I'm going to start with the one that matters the most now, which is Joseph Pilates, the creator of our so beloved Pilates method. Eu vou começar pelo que é mais importante agora, que é o Joseph Pilates, que é o criador do nosso método favorito. As you can see, one of his famous quotes is, above all, learn how to breathe correctly. Uma das frases mais famosas dele é exatamente essa: acima de tudo, aprenda a respirar corretamente. And he used to say that we should squeeze all the air out of our lungs and not only just do like the shallow breathing, we really need to meant what we wanted. Ele costumava dizer que a gente deve remover todo o ar dos nossos pulmões e não apenas tirar um pouquinho, a gente tem que se engajar nisso. And before anything else, I'd like to just state something. There is no wrong or right of breathing. There is an ideal for each person and each body in front of you. E antes de mais nada, eu quero dizer que não existe jeito certo ou errado. Existe um ideal que a gente vai tentar alcançar para cada pessoa, para cada corpo. For each instant, for each emotion and each movement that we are going to make. Para cada instante, para cada emoção e para cada movimento que a gente vai fazer. There you go. So by saying that, today we are not going to talk about pulmonary issues. We are going to retain our knowledge to the mechanical of the breathing. Hoje a gente não vai falar sobre muitos problemas pulmonares, a gente vai manter a nossa atenção na questão mecânica da respiração. So remember, your words matter. Então lembre-se, suas palavras importam. And I'm going to start with the first case so we can do a little practice here. Client. Eu vou começar primeiro com um caso e aí depois a gente vai para o nosso trabalho. Os clientes. I had a client that came to me, but she was so afraid of how the way that she was breathing, because all practitioners have told her that her breathing was going to cause so much damage to her. Eu tive uma cliente que chegou para mim com tanto medo de errar a respiração, porque todos os praticantes falavam para ela que a respiração dela ia causar muitos danos ao movimento, se ela respirasse errado.
She was anxious, she was holding all the time, and she was tense, and she would stop breathing while she was speaking because she was afraid of making mistakes. Ela ficava tensa, nervosa, segurando todo o ar, enquanto ela respirava, justamente porque ela tinha medo de cometer algum erro. So the minute that you tell someone that you are not breathing right, this is gonna increase your pain, this is gonna do this and that, the minute that you do and create beliefs in their heads, it's not gonna help. Então, no momento em que você diz para o seu cliente que ele está respirando errado, ou que ele precisa respirar certo, você começa a criar crenças que não vão ajudar o seu cliente a respirar melhor. So I'm gonna start doing a little practice now. I'm gonna stop sharing. And we are gonna talk about this a little bit more as we do the exercises. So I invite you all to be with me. Agora nós vamos para a parte prática, depois a gente volta para uma parte mais teórica e eu convido todos vocês a me acompanhar. Okay, let me see how I'm gonna be here. Good. Okay. You're gonna be standing and I'm gonna teach you a little and brief and simple way to assess your breathing. Então vocês vão ficar em pé e eu vou ensinar para vocês uma avaliação bem simples sobre da respiração. And you can use it every day before class for you, for your clients. E vocês podem usar essa avaliação todos os dias antes do início da sua aula para você mesmo, para os seus clientes. You're gonna place your hand as high as you can near to the axillary line, if you can, if you don't have any rotator issue, so a rotator cuff issue, or lower down if it's too discomfortable here. Você pode posicionar a sua mão bem alta na linha das axilas, a menos que você tenha algum problema no manguito rotador. E aí, se tiver algum problema, você pode apoiar a mão um pouco mais baixa nas costelas. Just start your regular breathing. Então, comece sua respiração normal. Bring some awareness to the soles of your feet, to how you're standing in your body, if there is any extra tension happening. Traga atenção para a sola dos seus pés. Observe se você está colocando alguma tensão extra. But most of all, try to bring some perception to the movement of your rib cage in your thoracic area. E, acima de tudo, traga a sua percepção para o movimento das suas costelas e para a região da torácica. Now I'm going to ask you 3 questions that you're going to answer yourself and keep the answer to yourself. Eu vou te fazer 3 perguntas e você vai manter a resposta para você mesmo, mas vai guardar essa informação. Where are you breathing now? Aonde você está respirando agora? Is there any more movement to one side compared to the other one? Tem algum lugar que está movimentando mais do que o outro, quando você compara um lado mais que o outro? As you answer, lower down the hands a little bit to the last ribs, to the bottom ribs, and keep answering me the other questions. Na medida que você responde mentalmente, abaixa mais as suas mãos para o final das suas costelas e continua observando. Is that the same thing that was happening when you had your hands up there? Is that the same pattern? The same side is expanding more or less? Você percebe o mesmo padrão? Será que é o mesmo lado que quando as suas mãos estavam mais altas estava movendo menos, que agora que você desceu as mãos está movendo menos também? You can close your eyes to get more perception. It helps a lot. Você pode fechar os seus olhos para ter mais percepção, isso vai ajudar muito. And the final, I want you to take a look at your anterior posterior expansion. You can place your hands like this between the shoulder blades and here on top of your sternum. If it's too much, you go against the wall. Por fim, coloque uma mão na parte do seu externo e a outra mão nas costas. E se for muito difícil alcançar as suas costas para essa percepção, use uma parede. Encosta as costas na parede. And try to get a sense of how you're breathing. Are you doing too much effort? Are you seeing your shoulders going up too much, your neck tension? Is there something else happening besides the breathing?
E aí percebe como você está respirando. Será que a sua mão tem um lado que está subindo muito? Está trazendo muita atenção para o pescoço? Está se sentindo ansioso? Observa. And the last question, as you release your arms, now that you have an idea how your breathing pattern is, are you able to sustain the same breathing pattern as you move or sustain postures? E a última pergunta que você vai se fazer enquanto a gente estiver se movendo é: você é capaz de manter o seu padrão respiratório enquanto está executando os movimentos que vamos fazer agora? And I'm going to choose just one myofascial meridian to work. And you're going to do a little bit movement laterally on your torso. E aí você vai fazer um pouco de movimento lateral com o seu tronco. And then you're going to check, is there any side that is easier for you to bend? E você vai se perguntar, tem algum dos dois lados que é mais fácil para você flexionar ou mais difícil para você flexionar? And you're going to stop on your easier side, the one that you think you reach the most range. E você vai parar no lado que é mais fácil para você, naquele que você percebe que tem mais amplitude de movimento. And then you're going to place your hands on the opposite rib side. E aí você vai posicionar a sua mão na costela oposta. You can bend your elbows so you don't over engage your traps. Você vai flexionar o seu cotovelo para que você não ative exageradamente o seu trapézio. And you're going to breathe. And you close your eyes to see if there is anything happening in the intercostal in the ribs. E você vai respirar para garantir que não tem mais nada acontecendo nas suas costelas ou no intercostais. You're going to change sides and just get the sensation of the difference between the sides. E você vai trocar o lado e apenas tenha a sensação da diferença entre os dois lados. Do you have any discomfort to one side compared to the other one? Você sente algum desconforto na hora que compara um lado em relação ao outro? For instance, on this side, my voice gets funny because this is my, let's say I'm going against my shoulder side. I'm exaggerating. My right line is really tense. Por exemplo, desse lado a minha voz fica esquisita. Por quê? Eu estou tentando alcançar para o meu lado que é mais encurtado. And relax. And now E relaxe. some of this, let's just put some movement in it. And we're going to Agora que a gente viu um pouco desse movimento, vamos nos mover mesmo. Podem começar. You're going to move the arms in a spiral way, in and out. E aí eu vou alcançando os meus braços, mudando de posição de forma espiralada e vou sempre alcançando para longe. And you're gonna look up and down, you're gonna change your gaze. E aí você vai alterar a direção do seu olhar, olhando para cima, olhando para baixo. You can even lower the torso a little bit or change and look to the ceiling, extend a little bit. E você pode virar um pouco o seu tronco para baixo, ou então simplesmente torcer para o teto e rotacionar um pouco mais a sua coluna durante a extensão. And try to release those latissimus dorsi. Try to release the shoulder blades, like reach so you can relax. Reach so you can relax. Tente alongar o seu latíssimo do dorso, relaxar a tua escápula, de forma que você consiga simplesmente relaxar com esses movimentos. Come back, and I'm gonna ask you the last thing before we go to two mat exercises. Retorne, eu vou te perguntar mais duas coisas antes da gente entrar em dois exercícios do mat Pilates. All the things that you've seen while you're sustaining and moving were correlated to what you perceived when you had your hand here on the assessment. As coisas que você percebeu enquanto você se movia em relação a encurtamento e facilidade correspondiam com o que você também percebeu enquanto suas mãos estavam aqui na linha da axila? Meaning, when you were assessing your
let's say your less movable side was the one that was harder to reach when you were doing the movements. Quer dizer, quando você estava avaliando qual era o seu lado com menor mobilidade, também foi o mesmo que quando você tentou alongar, era mais difícil de alcançar longe? And we're gonna play with the spine stretch, which is like everyone knows what spine stretch is. Just do your regular spine stretch. E aí a gente vai brincar um pouco com o spine stretch, todos vocês estão familiarizados com esse exercício, então só faça da forma que você está acostumado a fazer. Get a sense of how your body is feeling today. Traga a sensação de como o seu corpo está se sentindo hoje. And you're gonna start smooth reaches and bounces, but do not just sink into your thigh. Keep a little bit of action and elongation always. E aí você vai começar a fazer pulsos e bounces bem suaves, alcançando para frente, mas não abandone o seu corpo para o chão. Mantenha a tua musculatura trabalhando para te manter longe do chão enquanto você alcança. From one side to the other. Vá para um lado e para o outro. And try to get a sense and perceive if there is an easier side, or if there is a side that you feel that is more tight. E tenta trazer um senso de precisão se tem um lado que é mais fácil, um lado que é mais encurtado. Come back, interlace your fingers, palms out. Let's play now. Retorne, entrelace os seus dedos, coloque as palmas das mãos para fora e agora nós vamos começar. And up, you're gonna go center, rotate, rotate to the center and out. And go. Você vai para o centro, roda, roda e centro, cresce novamente. And come back, place your hands on the mat. Retorne e apoie suas mãos no mat. And breathe a little bit. Open your arms for the sol. It's the last one. Respire um pouco, abra os braços para o sol e esse é o último. Just try your sol for one side and the other side. E agora experimente o seu sol para um lado e para o outro. And let's add some sliding movements and bounces. And you're gonna go in 4 times every time. And you're gonna go 1, 2, you can rotate your arms. 3, 4. Place your hands on the mat. And you go 1, looking over your shoulders. 2, and 3, and 4, and then you go recover. Então a gente vai fazer alguns deslizes agora, são 4 pulsos e você vai sempre alternar a cada pulso a posição dos teus braços, fazendo aquele movimento de espiral. Depois apoia a mão no chão e alcança para cima na extensão. Think about how your arms are helping you to expand that spine. Pense em como seus braços estão te ajudando a estender a coluna. Flex, I'm sorry. A flexionar a coluna. Here, I'm going to add something else. You're going to start with your hands in, and you're just going to open and allow the other hip to follow the arm. As if Agora, doing a full body spiral. Agora você vai posicionar sua mão atrás e você vai fazer o movimento de descer e subir, colocando tua coluna numa espiral, deixando o teu quadril sair do chão mesmo. The other side. I'm going to go slow so you can see. You're going to go 1, 2, 3, and 4. You're going to reach to the mat and open 1 and 2 and 3 and 4. You're going to go recover. Here. Let's just stand a little bit to do the reassessment. Agora nós vamos ficar em pé para refazer a avaliação. So it's, of course, we will do a lot more repetitions and more range of exercise, but I just wanted to give an idea how important is the chest and the arms playing a role in that breathing.
E é claro que numa aula normal a gente faria muito mais repetições, mas o que eu estou mostrando aqui é para trazer para vocês apenas uma noção do quanto o movimento afeta o padrão respiratório. And it's funny to see that when I first came to my shoulder side, I could barely speak, and now you can hear my voice, right? E como exemplo, vocês podem ver que quando a primeira vez que eu fiz e eu fui para o meu lado mais encurtado, a minha voz ficou esquisita. E agora a minha voz sai mais tranquilamente. Coloque as... Coloque as mãos nas suas costelas e depois apenas respire. Glaucia, that felt wonderful. Really feels good, and more mobility in the thorax. Could you speak to us a little bit about the bouncing that you've added to the movement, since bouncing sometimes for some people is a little controversial? Yeah, especially... Glaucia, okay, sorry. Glaucia, pareceu muito suave isso que você fez, muito gostoso, muito agradável. Você pode explicar para a gente um pouco mais o que é o bounce ao qual você se referiu? So the bounce is still, up to this day, is a controversy, because a few years ago, it was like the ballistic work, it was completely shut down of the industry. Bom, o bounce é um pouco contraditório, porque há poucos anos atrás ele era considerado um movimento balístico e muito rejeitado pela indústria do fitness e da saúde. But now, with all the research regarding fascia and how to train the fascia, and how important it is to have the elastic properties of fascia being trained in order to give us like a better and healthy and a structure for our connective tissue. Mas agora, Sorry, go ahead, agora com as pesquisas recentes, a gente começou a descobrir o quanto esse bounce ele permite a elasticidade dos nossos tecidos conectivos. But it's important that you're not gonna overdo it. You're gonna see what body is gonna need that, and you're gonna be careful, because if the person is still holding to the muscle pattern and it's doing like it's not a good thing. First, she needs to have perception and really knows how to work the elastic properties instead of just building tension in the body. Então, não é que você precisa tomar cuidado. Ok. Você precisa tomar cuidado para não exagerar nesse movimento. A primeira coisa que você vai olhar é se a pessoa está conseguindo fazer o movimento bem. Se ela está segurando muita tensão e está fazendo esses bounces com restrição, elevando os ombros, tensionando o corpo, ela não vai obter as propriedades elásticas que o bounce permite para os nossos tecidos. Great. So the bouncing is in a range that's within an ease place, not an end range, not a hitting, but more the person having to feel where that mid little place where they can still be resilient as they're moving. So you're getting structural motion in the rib cage and the spine, but at the same time, you're also getting that resiliency in the soft tissue. And that's why it feels so good. What we'd like to do is show one of the assessments that we use in the book. So in the upcoming book, all of the contributors to the book are following an assessment protocol that Elizabeth and I developed. And so we'd like to show you one of those assessments and talk about the motion of the ribs that Glaucia was encouraging us to do through the movement. So Hillary, would you please spotlight Elizabeth? Can I translate first? Yeah, May I translate first? Ok. Então, a gente vai fazer aqui uma das avaliações que a gente faz em pé, a primeira avaliação. Essa avaliação, ela faz parte do nosso livro, que foi escrito por vários autores, tem vários colaboradores, que é o Pilates for Health Conditions. E nesse livro, e essa avaliação foi padrão. Todos os autores usaram a mesma avaliação, e agora eu vou mostrar para vocês com a Elizabeth. Okay, so one of the assessments in our protocol is just a simple standing rotation.
So the person just stands in their normal stance, and then they start to turn their trunk like they're going to look behind them. So Elizabeth, you can show us the motion. Então, uma das formas que a gente vai utilizar na nossa avaliação é relacionada à rotação do tronco. A Elizabeth está mostrando para a gente como é que a pessoa vai fazer essa rotação, e agora a gente vai ver o que a gente vai observar durante o movimento rotacional do tronco para poder fazer a avaliação de cada pessoa. And what we're observing is the sequential motion starting at the upper thorax, moving through the spine, then the pelvis, and also noticing how the feet adapt. E aí o que nós estamos vendo é um movimento sequencial que começa na pelve, na caixa torácica e vai pelo corpo todo. Yeah, so the mobility of the rib cage also depends on the ability of the pelvis to rotate around the femurs, and also the ability of the feet to adapt in pronation and supination. Então, a mobilidade da caixa torácica também depende da mobilidade da pelve, da mobilidade do fêmur em relação ao quadril e a mobilidade dos pés e tornozelos em relação ao solo. And you can face front, Elizabeth. Yeah. Okay. And this motion is a necessary motion for gait patterning, in addition to just good spinal and soft tissue health. E essa mobilidade, ela é super importante para o padrão de marcha. So the rib cage has 4 different regions because functionally the way the bones move is different by design because of the nature of the size of the rings of the rib cage and the attachment to the spine, and you have your clavicles as well. So the first region is the manubrium, and it's rib 1 and 2, and many times this is where people don't move. Go ahead, Glaucia. Yeah. Então, a caixa torácica, a gente vai olhar para ela em 4 regiões diferentes, e essa divisão foi feita devido à forma anatômica de cada osso. A primeira região que a gente vai olhar é a parte das clavículas e do manúbrio. And this is the area that Glaucia was talking about in terms of asthma and breathing conditions, where the fascia and the neck and the accessory muscles get super tight, and it restricts the movement in this upper region. E essa é a região que a Glaucia estava se referindo quando ela estava abordando questões com pessoas com problemas respiratórios, como, por exemplo, asma. Então, essa é a região que vai se elevar e vai se tensionar mais. So in this area, when you're breathing, as you were noticing Elizabeth breathing, the motion of the first region is really an anterior posterior rotation. Então, o movimento da região anterior, da primeira região, é muito mais um movimento anterior e posterior. And in gait patterning, it's important for it to also rotate with the arm swing. E esse padrão também é importante em relação à rotação. Yeah. The next region is the ribs that are attached to the sternum. So we have ribs 3 through 6. Então, a próxima região é onde as costelas estão conectadas ao externo e a gente tem costelas 3, 4 e 5. Right, and the rings are, you know, a full ring. So when the front goes upward in a posterior rotation, the back actually goes downward. Então, quando as costelas se expandem para frente numa rotação, numa extensão, a parte das costas vai para trás. Yeah, when you go move into flexion like exhale, the ribs in the front will move downward and the ring in the back will go upward. E quando a gente faz um movimento de flexão, por exemplo, quando a gente expira, as costelas da frente vão para dentro do corpo e as costelas de trás se abrem para fora. And the next region are the ribs that attach to the cartilage. So that's rib 7 through like 10. E a próxima região é onde as costelas estão conectadas por uma cartilagem. Então, essas seriam as costelas entre 7 e 10. So with the breathing and movement, the ribs from the top, rib 1 and 2, almost 100% do of anterior posterior motion.
Então, com a respiração, as costelas que estão mais altas, a 1 e 2, elas fazem um padrão muito mais anterior e posterior. But the orientation of that movement changes sequentially as you move into each of the regions. So as you go down, the direction changes. Mas a orientação desse movimento vai alterando sequencialmente na medida em que você vai descendo o teu olhar para cada uma das costelas, passando por cada uma das regiões. And the most famous breathing pattern that most Pilates teachers teach is they emphasize the third region and kind of forget about the other regions. E o padrão respiratório mais comum de ser ensinado por instrutores de Pilates é o padrão em que a gente aborda mais a terceira região. E aí acaba esquecendo de abordar as outras regiões também. And that's posterior lateral rib breathing. That's because historically we've been a little stuck in flexion. Yeah, E historicamente, o motivo é que a gente historicamente viveu preso numa flexão. Okay, Hillary, please spotlight Elizabeth. Thank you. And the last region I didn't mention is T11 and 12, which are the floating ribs. And they actually move in more of an expansion and a retraction. So it widens the lower back as you breathe in, it widens the back. And then as you exhale, it kind of relaxes back to where it started. Yeah. E a última região é a região da T11 e T12, que são as costelas flutuantes. E o movimento que essas costelas fazem é muito mais lateral. É como se fizesse uma retração e uma protração quando ela se move. So in movement in thoracic rotation, you can direct the breath to help the movement. So if we watch Elizabeth from the back, when she starts to turn her manubrium and shoulders to the right, I'm going to ask her to breathe into her left side of the ribs. So she puts her left hand, she's going to inhale on that side. You see how the ribs kind of translate to the left, and then she's going to rotate to the right. That's a functional movement of the thorax. Então, em relação ao movimento e à rotação, a respiração pode ajudar muito a ampliar a rotação. O que eu vou pedir agora para a Elizabeth é que ela respire, projetando o ar mais para as costelas do lado esquerdo dela, enquanto ela faz uma rotação no sentido horário. E o que vocês vão observar é que a rotação dela tende a se expandir. And you can notice the center of her head over her spine. So as she's doing this motion, she really does stay centered. And she has a nice quality. Vocês podem observar que a cabeça dela está posicionada exatamente em relação à coluna, bem centralizada, no eixo axial. E é isso que pode dizer para a gente que ela tem uma boa qualidade de movimento durante a rotação. And now I'm going to ask Elizabeth not to breathe into her left ribs at all. She's not going to breathe and do the rotation. Yeah. E agora eu vou pedir para a Elizabeth não respirar enquanto ela faz essa rotação. You see her head starts to fall forward. Você percebe que a cabeça dela começa a avançar para frente? And her weight shifts. Yeah. E o peso do corpo dela é distribuído para outra região. And do the other side. So she's not breathing into the ribs and just doing the mechanical turning. There's no height in her spine. Yeah. Mm-hmm. Então, ela não está respirando para as costelas dela enquanto ela faz essa rotação, e aí a rotação dela fica presa, ela não consegue fazer o movimento completo. So show us one more time, Elizabeth, with the breathing into the left ribs to rotate to the right. Então, a Elizabeth vai nos mostrar mais uma vez a diferença entre fazer essa rotação respirando para o lado esquerdo. Yeah, and you can see that she gets that length to go upward to rotate, and then you can show us the other side and you'll feel better. E aí vocês podem ver como ela consegue conectar a respiração dela com o movimento de rotação, e ela vai mostrar também do outro lado. Yeah, perfect. Okay, so that's an example of one of the assessments that each of the contributors to the book are using in their writing.
Então, esse é um exemplo da avaliação respiratória que cada um dos escritores que contribuíram para esse livro utilizaram. Yeah. Madeline, would you give the voiceover again so that all the participants can join Okay. in the rebounding with the preferred integration of all the regions? And let's just suggest that the participants avoid over-breathing and to breathe lightly through the nose, 6 counts in for the rotation, 6 counts exhalation to return. Okay. Então a Madeleine vai narrar novamente para que todo mundo possa fazer junto com a gente. E o que eu vou sugerir para os participantes é que eles não forcem a respiração. Apenas inspirem e expirem pelo nariz naturalmente e façam isso em 6 contagens. So if you prefer, you can do this seated as well, but you would like to stand up. And what we're going to ask you to do is only breathe through your nose. Vocês podem fazer isso sentados se quiserem, mas é melhor que façam em pé e nós vamos pedir que vocês apenas respirem pelo nariz. So if you keep the tongue resting on the roof of your mouth, that will help keep your jaw closed without clenching. So então, if se your tongue vocês is up, puderem your jaw can't drop. Yeah. Mantenham a ponta da língua no céu da boca e isso vai evitar que a musculatura fique desabada. So just do a simple rotation to the right as you breathe in for 6 counts. Start with the shoulders, the manubrium. Feel the manubrium. Comece uma rotação para o seu lado direito, enquanto você respira em 6 tempos e mantenha a sensação do seu manúbrio. And then exhale 6 counts to come back to the front. E aí expire em 6 contagens para voltar para frente. And to the other side, left side, breathe in. E aí para o lado esquerdo, inspire. And notice if you started at the manubrium and progressed through your rib cage. E aí observa a sequência. Você começa pelo seu manúbrio e depois desce pela caixa torácica. You can imagine each of the ribs doing their motion as you breathe in. Do it again. Imagine cada uma das suas costelas fazendo esse movimento. And exhale to come back. E expire para retornar. And just be mindful if you're overturning your neck. It's not a neck motion. We want the manubrium to lead the movement. Observe que não é um movimento do pescoço. A gente quer que o manúbrio lidere esse movimento, e aí o movimento pode acontecer também no pescoço, mas não é ele que lidera. One of the strategies people will do is they'll rotate in their neck and then they'll rotate in their waist. Então, uma das estratégias que muitas pessoas vão fazer é rotacionar a cabeça e o pescoço, e aí rotacionar a pelve também, e a caixa torácica meio que encontra esse movimento no final. Okay. So we have quite a few questions starting to come in. Yes. Então, nós temos algumas perguntas chegando. Madeline, prior to questions, could we hear from Glaucia about the case report she's preparing regarding asthma? Okay. Glaucia, eu gostaria de saber um pouco mais sobre o caso que você estudou de asma. So the study case that I'm gonna, well, the one that I brought today is a 42-year-old woman, history of asthma, 20 years without any acute crisis. Go, Letícia. O caso que eu vou trazer para vocês é de uma senhora de 40 anos, ela tem asma e faz 20 anos que ela não tem nenhuma crise aguda. She's basically my client she's been my client for 18 years, so exercise, breathing exercise, conditioning exercise are pretty much keeping her out of her crisis.
ela é minha cliente há 18 anos. E esses exercícios respiratórios e exercícios de condicionamento têm mantido ela fora de qualquer crise de asma. Just gonna show you something really quick. What you're gonna see in an asthmatic person, basically, and you have to pay attention to that, is a very, very clear increase of the tonus of the accessory muscles of the breathing. Então, rapidamente, eu vou mostrar para vocês que o que vocês podem esperar de uma pessoa com asma é um tônus muito acentuado da musculatura respiratória. The SCM, scaling, straps, and as you can see in Madeline's book, there is a very good diagram that we can follow the accessory muscles of the breathing, and they're gonna all be over tense. The fascia around it are gonna be very dense. Então, escaleno, esternocleidomastoide e todos os músculos que vocês podem ver nesse diagrama que a Madeleine Black montou para a gente, indicam que toda a musculatura respiratória está sempre tensa. So my suggestion to you is for you to do any exercise that you're gonna do that requires weight or strength in the upper body. You're gonna start by doing a lot of changes in the gaze. Everything, like a chest expansion. Instead of just doing a regular chest expansion, you do the chest expansion, looking to one side and the other, with flexion, extension of the spine, and so on. It's just one hint of what you can do to help this kind of client. E aí, o que eu sugiro para você com esses clientes que têm hiperativação muscular é que vocês, sempre que forem fazer um trabalho que exige força dessa musculatura superior, que você simplesmente adicione mudanças de direção. Assim, ele consegue começar a soltar essa musculatura e integrar melhor o corpo. So I think that basically is that. If there is any other question, you got to pay attention to any kind of hyperventilation syndrome, including asthma, the extra work of the accessory muscles, the upper ribs are going to be held up. You know, the assessment that Madeline and Elizabeth just did, and she mentioned the work here on the upper ribs, they're going to be held up. The chest is going to be very, very, the mechanic of the expansion is going to be very poor. The diaphragm are going to be working low to zero. So this is really important. And there is like a densification, the costochondral fascia as well. And the inhalation time is going to be way bigger than the exhalation time. So those are like little nuances that we're going to have to work during our class. And the little we do, even if it's just a slightly change in this pattern, is going to help improve like 100% their life quality. Então, o que vocês precisam observar toda vez que chegar um cliente para vocês que tiver um problema respiratório de asma ou hiperventilação, qualquer coisa, observa como é que é o padrão da musculatura dele, que provavelmente vai estar com tônus muito alto. E aí, começa a adicionar essas pequenas mudanças de direção, porque uma pequena mudança de direção vai fazer muita diferença na qualidade do trabalho desse teu cliente, na qualidade do movimento dele. Glaucia, what a wonderful idea of moving through the chest expansion and having all these changes of direction and not the traditional just look right, look left. Could you show us that on your reformer? Of course. Glaucia, mostra pra gente, por favor, essa mudança de direção no seu reformer. Let's go there. So our regular chest expansion, we all know how it is. You're gonna put a light weight. Então, eu vou mostrar aqui o chest expansion que a gente costuma fazer. Estou usando uma mola leve. But then you're gonna add some spinal movements. You can release the spine in a crow position and arch to do the chest expansion. Mas daí você vai fazer movimentos com a sua coluna. Flexiona a sua coluna quando os braços vão para frente e depois adiciona uma extensão quando vão para trás. Little things like this. Faça Faça movimentos em espiral, alcança com seu cotovelo e muda a direção do teu olhar. And of course, I would do it the last chest expansion just to keep the body in a uniform, with a uniform sensation.
E aí, depois de explorar bastante o movimento, eu faria uma última vez com a versão original do chest expansion, só para o cliente ter uma nova sensação no reformer. We just want to make sure that we are passing the right message of how important it is to mobilize the shoulder blade, the arms, in order to affect somehow and help us to mobilize all the fascia, all the tissues in the trunk. So the more compliance we have in the chest, in our ribs, the better, the less effort we are going to make to breathe. Então, o que a gente quer mostrar é que é muito importante para ele ter mobilidade nessa região superior. E quanto mais movimento a gente traz, menos esforço a gente vai precisar fazer para respirar. We're just helping the body to bring it to its natural elastic pattern. Estamos apenas ajudando o corpo a trazer a respiração para a sua elasticidade, o seu padrão elástico normal, natural. Glaucia, you also spoke about the diaphragm and that connection of the diaphragm to the pelvis. Would you show us how you would work with the what you call that front line on the reformer? Wonderful. Glaucia, você também falou sobre o diafragma e a relação dele com a pelvis. Você pode mostrar isso para a gente no reformer, por favor? Well, the connection of the feet goes all the way to the hip flexor, pelvic floor, hip flexor, diaphragm, all the way to the cranium. Então, existe uma conexão entre o arco plantar, os seus adutores, os flexores do quadril, psoas, passando por dentro do teu corpo, pelo diafragma e subindo até o topo da cabeça. And we will do our regular hamstring or lunges. You can do this on the mat. And I'm going to do the arms up, but I'm also going to do lateral flexion of the spine. Change my arms and go to the other side. Try to rotate a little bit. And to the other side. And I can add a curl and an extension, a curl and a lateral flexion, a curl, change the arms and a lateral flexion, and so on. You can do this on the reformer, which is a little bit challenging. You can do with the feet on the bar, as we regularly do, and you can do on the mat as well. So it's going to help to affect the diaphragm relation with this whole line. Of course, we can also add, and Elizabeth loves to do all the tongue things with the tongue up and below the lower lips, behind the lower lips, and I never forget that, Elizabeth. So we can add... Por exemplo, como a Glaucia mostrou, você pode fazer os seus lounges normais no reformer e aí depois repete, mudando de direção várias vezes, colocando flexão lateral, rotação, extensão e combinações disso, mudança de direção do olhar e até rotações do tronco e até como a Elizabeth gosta de trazer, para quem já conhece o trabalho dela, ela inclui muito o movimento da língua, então língua no céu da boca, no canto e etc, para você trazer outras formas de movimento, outras propostas para o teu cliente e trazer mais mobilidade. Pode falar, Glaucia, desculpa. No, you're fine. Okay, Glaucia, wonderful. Glaucia, what is your preference about what to do next? Just about 100% of the questions are in Portuguese. Right. And I know that you had also prepared a brief video about asthma. What's your preference on where to go next? I think we can do like the video is just 1 minute, just so they can understand the physiology of asthma, and then we go to the questions. Então, a maior parte das perguntas a gente já percebeu que são em português. Perguntei aqui para a Glaucia se ela prefere assistir um vídeo, porque tem um vídeo também. A gente vai colocar um vídeo que é de 1 minutinho e depois a gente vai responder suas perguntas. Coloca aqui no Q&A. Oh, of course, the video has no sound. Wait. So no. No, Elizabeth, the video has no sound. Would you like to do a voiceover while it plays? And you could speak it, actually you could speak it in Portuguese if you'd like. Okay, yeah, I can definitely do that because the words are going to be in English anyway.
So, Yeah, perfect. E ela está falando aqui, o que a gente está falando da fisiologia, da respiração é essa, né? A asma, ela vai fazer a constrição, né, dos brônquios, não é um problema, vai ter um alérgeno ou uma irritação, pode ser emocional também, é importante a gente saber disso, né? A emoção na respiração, minha gente, que não deu tempo de falar. E ele vai descer, vai levar um estímulo, né, pro brônquio, para os tubos, né, dos brônquios, e vai causar uma vasoconstrição, impedindo com que esse ar, né, chegue até o alvéolo. Esse é o grande problema. Então, não é um problema de perfusão alvéolo capilar, na verdade, é um problema na via aérea, ou seja, mecanicamente, obviamente, para quem tem, né, problema mais agudo, vai ter que entrar com medicação e sempre tomar a medicação. A gente consegue tratar muito com a parte da respiração, mindfulness, tá achando um pouco o input do sistema nervoso autônomo, é super importante. E a gente, basicamente, o trabalho que eu vou fazer, o estudo de caso que eu vou fazer para o livro é em cima de asma e como que o nosso trabalho dentro do estúdio de Pilates pode afetar, né? Então, quando até se o exercício for muito pesado para uma pessoa que tem asma, quando a gente não conhece ainda, né, o que causa aquilo, pode desencadear uma crise de asma dentro do estúdio. Por isso que é tão importante você desensibilizar esse sistema primeiro, como a gente faz com a dor crônica. É a mesma brincadeira, né, com o sistema nervoso. A gente vai desensibilizar, trabalhar primeiro um descarrego, né, do sistema nervoso autônomo, de levar mais para o lado parasimpático, e aí a gente começa a trabalhar mecânica. Basicamente é isso. That's it, Elizabeth. Glaucia, this is fantastic. Good. Okay. Because we want the participants to know that we do a lot of rehearsal for this and always over-prepare, so I didn't want to cut short any of your presentations. Glaucia, since your fan base, the enthusiastic Pilates community in Brazil, is prolific with their questions, I think it would be the most expedient, Glaucia, if you would go through the questions and decide in which order to answer them, and then none of the rest of us will speak. You'll say the question in English and you'll answer it in Portuguese, and you're in charge. Okay. And if you notice, Glaucia, if you notice that some of the questions sometimes are repetitive, you can kind of combine them into. That's what I'm trying to do right now. So I'm going to put two questions together. Someone asked me about every time that she works with some of the clients, they relate dizziness, headaches, or sweating, or sympathetic, parasympathetic, vegetative issues. And I'm going to put it all together with the one that asked me about the relations of breathing, emotions, and movement. Letícia, você quer traduzir? Ou não? Vai lá. No. Letícia, você quer traduzir? No, go ahead. No. Ok. So, alguém me perguntou sobre o sistema nervoso simpático, na verdade. Uma pessoa me perguntou que o cliente fica com dor de cabeça, passa mal quando trabalha respiração, e outra pessoa me perguntou sobre emoções, respiração e movimento. Como que a gente correlata isso? Eu vou falar em português primeiro, depois a gente joga para o inglês. So, basically, breathing, there is a direct connection, of course, the breathing and the autonomic nervous system. It's sometimes when you have too much holding, too much things happening, a stressful life or any emotional arousal going on and on, you tend to change your breathing pattern, or hold, you go to a hold. Sometimes we call it fight or flight. It depends on what is happening in this person's life. So if you work that, you gotta work that on layers, so you can bring this person to a more parasympathetic mode, but it cannot be all at once, because this is also not good to the body. Sometimes the person cannot handle. And this goes to the question of the emotions. Every time you are stressed,
You tend to hold breathing every time you're sad. If you are happy, of course, it changed the whole mechanic. If you're happy, you're like this. If you're sad, depressed, you go like that. So it's a whole connection going on there. We could be here 8 hours talking about that. Geralmente, a conexão é sistema nervoso autônomo, gente. Uma pessoa estressada, triste, depressiva ou com medo, ela tende a segurar muita emoção. Segurando a emoção, ela aumenta a tensão do corpo, ela respira de uma forma mais superficial, ela entra no modo de fuga ou luta, e a gente tem que aprender a levar essa pessoa para um lado mais parasimpático. Porém, a gente não pode fazer isso de uma vez. Muitos corpos, muitas pessoas não estão preparadas para isso. Uma descarga parasimpática muito rápida pode levar a isso, ao suor, à palpitação, à dor de cabeça, desmaio, vômito. Então, a gente tem que ir por camadas para fazer esse trabalho, mas o mindfulness e uma respiração controlada ajuda muito. Glaucia, before you go through the rest of the questions, since it's at the top of the hour, let's just show this slide, which explains to people how they can contact you. And we'll do our little station break and tell people about the reference books. Okay, Hillary, let's just go with a different slide. We're getting there. Here's our, go back to that. Okay, great. Okay, so this is our list of reference books. So take a screenshot of that, and you can also see the covers of the books here. Madeline's book Centered, there's chapter 5 that goes into great detail about breathing and movement. In my chapter 5, you can notice how Joseph Pilates organized his reformer material in order to bring mobility to the ribs. And then a favorite book that Madeline and I are really enjoying these days is Breathe by James Nestor, which was published in 2020. Okay, so então, that's pessoal, our reference list. Pessoal, muito obrigada por terem mandado as perguntas. Eu acho que não vai dar tempo da gente responder todas, mas eu vou deixar aqui no final desse pedaço os contatos da Glaucia, e vocês podem entrar em contato com ela para fazer mais perguntas. E eu também quero contar para vocês que vocês podem dar um print screen nessa tela, porque essa daqui é a nossa lista de referência de livros. Alguns dos livros que estão aqui foram escritos por nós, então tem o livro da Madeleine Black, que é o Centered, e tem alguns outros livros, e neles vocês podem encontrar mais informações, inclusive no Centered, no capítulo 5, fala exatamente sobre respiração. Agora, go ahead. Yes, and then the slide that tells how to get in touch with Glaucia. Yes. E também podem dar um print nesse slide. E aí tem todos os meus contatos para vocês entrarem em contato e a gente continuar a discussão. Depois eu faço uma live completa com esse material, com o material completo que eu ia dar se tivesse mais tempo, tá? Yes, and just to bring your attention to our next event, our next webinar, Pilates for Health Conditions, will be Wednesday, September 16th, when Christine Egan, who's a Master of Public Health and a physical therapist, will speak about Pilates and neurodevelopmental treatment that she uses in her practice with children and adolescents. Então, a gente vai ter mais um webinário também, que eu vou deixar a data aqui para vocês depois, em que a gente vai falar sobre... Uma das editoras desse livro vai vir falar com a gente sobre o Pilates para adolescência e para crianças. Obrigada, gente. Obrigada. I think that, Elizabeth, pretty much I said to them, because all of them have contact with me on the internet, so they can all come and ask me anything if they want, and they can contact you as well to ask further questions. Glaucia, that's fine, and we have time allotted. So if you find some questions that you think spark your interest to add more information, that would be welcome. Okay, let me just find one more at least. Então a Glaucia vai achar mais algumas perguntas porque sobrou tempo e a gente vai responder mais algumas dessas. Se vocês tiverem perguntas, coloquem aqui que ainda dá tempo. Okay, there are two interesting questions that I'm going to put it together. Oh my God, there is a controversial question. I think, oh no. Oh, we like that. We like controversial questions. Okay, I'm gonna get to that. You're gonna love it.
Okay, so what about Pilates way of breathing? So should we really engage your transversus abdominal? Is that really important? How are you going to breathe properly? Is there a correct way of breathing on the Pilates during the exercises? Oh boy. Então, gente, tá? A pergunta é, e tem um jeito certo, então, de respirar no Pilates? A gente vai ter que ficar com contração máxima de transverso abdominal? Tem um jeito que é errado, que é certo? Ok. I want you all to answer with me, please, okay? I'm going to give my insight because I like really, this is like, woo! So first of all, we have to stop thinking that there is just one rule for the body. If there is one thing that I learned seeing clients, that there is not. I mean, we have to respect science or the research. We do have to respect, but when we are there in front of a body, our clinical reasoning has to be accordingly with the client's beliefs, with the client's preference, as well as the biopsychological model, especially if there is any pain involved. The over-engagement of the transversus abdominal is not good. Of course, we know we don't want more rigidity to the body, but sometimes if the person needs that reassurance of stability, if the person is too afraid of move, we are gonna make whatever we need to get somewhere. But it's not like there is just one recipe, but the ideal thing of just contracting every time that before you move, don't take that too seriously. It's not gonna bring too much positive incomes to the body. But that's that's what I've learned through the time, and I'm sure that those two ladies have more things to add on that. Yeah, it's the rib cage, so it's a whole function of all the diaphragms. So we have more than one diaphragm. So we have actually. Go ahead, Leticia. Glaucia, can you translate in Portuguese? I'm sorry. Então, o que eu tô falando, I'm sorry to translate. I'm so excited to hear the answers. Então, não tem um jeito certo. A gente tem que parar de achar que tem um jeito certo de trabalhar o corpo. A gente tem que parar de pensar que é só contraindo o transverso ou só relaxando tudo. Que um jeito, se eu fizer de um jeito está errado, do outro jeito está certo. Isso não existe no corpo humano. A ciência tem que ser respeitada, tem que ser lida, mas a tua decisão clínica tem que ser imperativa. E a tua decisão clínica vai depender da pessoa que está na sua frente, das preferências, dos medos, de todos os aspectos biopsicossociais que a gente tem relativo a um ser humano e não a um pedaço de carne e osso. É importante saber que se você pede demais engajamento de core para uma pessoa que não tem essa necessidade, você vai levar a rigidez de tronco. Isso vai dar distúrbios na respiração, na mecânica de complacência da respiração, intercostais, diafragma e companhia. Então, nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. Aprenda a avaliar. É tudo que eu falo. Aí elas vão complementar agora. So what I was saying is that there are more than one diaphragm. We always think the diaphragm that's in the rib cage, but it's connected to the transverse abdominis and the pelvic floor diaphragm. Então, o que eu ia falar é que existe mais de um diafragma. A gente sempre pensa só em um diafragma, mas, na verdade, a gente tem vários no nosso corpo e eles estão conectados com o assoalho pélvico e com a sola do pé. Yeah, I like to think of it as it's like a whole three-dimensional container. So when the transverse, when you're exhaling the transverse, it kind of squeezes that container and it helps move the diaphragm up, right? And then puts a little pressure on the pelvic floor. And some people need to strengthen because the central core, the myofascial core here with the two diaphragms needs the strength to support the posture. So your breathing and your diaphragms also postural muscles. So it is, if someone's tone is not supportive, yes, you need to train that thing. But there are some people who don't breathe well and they have overcontracted, like Glaucia was saying, and they therefore are creating a dysfunction and their diaphragm flattens out and they can't move. It can't do the jellyfish, as I call it. It can't do that because it's so held, as she was describing, and then you get pelvic floor dysfunction with it.
So it's Então, o very que você individual pode... to the person. Sorry, Leticia. Então, o que você pode pensar é que o diafragma e o assoalho pélvico, eles formam como se fosse um container. E esse container tem uma certa quantidade de pressão. E para algumas pessoas pode acontecer sim de estar com pouco tônus. Aí você precisa fortalecer, porque senão pode não conseguir dar essa sustentação para toda a tua musculatura. Mas também pode acontecer do diafragma estar desabado e estar caído, e ele não está conseguindo fazer o movimento completo. Então, o importante é que o que você vai precisar avaliar é qual é o caso de cada um dos teus clientes. Não tem uma resposta absoluta para todo mundo. Just adding to the translation. E se esse diafragma ele está ali retificado, ele não está fazendo o movimento dele, a tua respiração vai causar uma pressão extra ao nível de assoalho pélvico. O assoalho pélvico ele começa a perder essa sustentação, e aí, se você começa a trabalhar mais rigidez em cima disso, você vai aumentar essa pressão intraabdominal, e isso também é negativo. Elizabeth. Thank you. The model of biotensegrity can be applied to breathing in the Pilates environment and in all movement environments as well. Such that there's, as both Madeline and Glaucia were giving examples of, such that there's a balance throughout the structure, a balance of compression and of tension. And then at the of the neuromyofascial system, that can bring about a harmony of the rib rings and of the movement of the diaphragms that Glaucia has been showing throughout the hour, and Madeline gave us the voiceover for. In addition, there can be the biotensegrity model can be applied to the cellular level, and it's so important that we be aware of the physiology of breathing, in addition to the biomechanics, the biotensegrity of moving, such that there's inhalation and soft and breathing less, inhalation and exhalation through the nose, avoiding mouth breathing, and being aware of the timing of the breathing. Sometimes the cues that we have learned in our Pilates training, sometimes those cues encourage over breathing, which disrupts the optimal exchange of carbon dioxide and oxygen into the cells. One of the reasons why Madeline and I are so keen on studying interdisciplinary, and that's why we included some of those books on the reference list. Leticia? Ok. Glaucia, você me ajuda se eu esquecer, porque provavelmente eu vou esquecer 80%. O modelo da biotensegridade pode ser utilizado em todos os aspectos do movimento, tanto no ambiente de Pilates quanto no ambiente fitness em geral. Então, essa biotensegridade, esse padrão respiratório, ele pode melhorar muito quando a gente entende como é que a fáscia funciona. E, Glaucia, eu parei por aqui. Se você puder me ajudar com essa resposta, eu te agradeço. Eu estava respondendo as perguntas aqui no Q&A, Letícia. Bom, o que eu faço? Can you repeat to Letícia just the part that you were talking about the oxygen? Sometimes when there's over breathing, when one is making a great effort to take a very deep breath, that has the inverse effect of what we expect. Então, algumas vezes na respiração, quando a gente faz um esforço muito grande para respirar, isso pode ter um efeito inverso do que a gente esperava. It's been counterintuitive, but more research indicates that breathing lightly and less through the nose encourages the perfusion of oxygen into the tissues. É contraintuitivo, mas as pesquisas mais recentes, elas mostram que a respiração inspirando e expirando pelo nariz facilitam muito o padrão respiratório. Glaucia, do you see other questions that interest you? Some of them were about books, and like the books asking me suggestions. So I answered while you were talking. I was answering typing. I think it's time. Asking
There you go. Okay. Thank you so much, Glaucia. It was Thank you so wonderful much, working with you. Madeline, Elizabeth. Thank you so much, always. Leticia, thank you so much. Thank you, Leticia. Bye-bye. Thank you. Everyone. Bye-bye. Bye-bye.